O próprio Davi fala sobre Deus ter um livro sobre cada um de nós, no Salmo 139, 16. Davi diz assim: Senhor, quando eu era apenas um embrião, todos os meus dias foram escritos no teu livro, cada um deles, sem que nenhum deles houvesse ainda. Isso é fantástico, porque mostra que Deus, antes da gente nascer, aliás, depois de toda a nossa história e durante toda ela, Deus está escrevendo. Ele registra cada coisa que nós fazemos, cada coisa que nós falamos, cada coisa que nós pedimos a Ele em oração. Tudo é registrado. Agora, quando você olha para o Apocalipse, você vai perceber que há uma menção no Apocalipse sobre um livro, né? João, o apóstolo, se depara com um fato. Ele vê um livro que é todo fechado e que nenhum ser humano é capaz de abrir. E ele chora muito porque esse livro é o segredo, o desvendamento de todas as coisas de todas as eras. É realmente o livro do segredo. E ele olha para a humanidade e ele percebe que ninguém é capaz de abrir aquele livro misterioso. E ele chora muito porque ninguém vai descobrir mistério nenhum, o segredo nenhum, resposta nenhuma sobre a vida, o universo e as outras coisas. Mas aí um anjo chega para ele e diz: olha, não chores. O cordeiro que foi morto tem o poder de abrir o livro e tirar os seus selos. O que a gente aprende com isso é que João está dizendo que Jesus é aquele que abre o livro e interpreta a vida. Não é só aquele que conhece todas as coisas sobre Deus, mas aquele que torna Deus conhecido para nós. Em João mesmo, no Evangelho, ele diz que o Filho de Deus tornou Deus conhecido dos homens. O que significa dizer que se Jesus abre os livros que estão fechados, os livros que ninguém pode abrir, mostra que ele sabe perfeitamente e desvenda completamente todos os segredos e mistérios que são segredos e mistérios para mim e para você. O que isso quer dizer, queridos? Quer dizer que para entender a nossa vida a gente precisa ter Jesus. Porque Jesus é aquele que desvenda todos os segredos e mistérios da vida. Lembra quando Jesus morre na cruz? Há um detalhe. Quando ele morre na cruz, o véu do templo, que está a quilômetros de distância, o véu do templo se rasga quando ele morre na cruz. Mas o que tem a ver uma coisa com outra, né? O véu do templo, se você ainda não estudou sobre isso, ou no antigo templo, havia 2 lugares específicos. Um lugar que o povão ficava, chamado lugar santo. O povão ia lá para adorar a Deus. Imagine que até essa mesa você fica, ok? Esse é o lugar santo. Daqui para cá tem um véu. Ninguém tem acesso. O que tem aqui atrás? Eu imagino que durante muitos séculos, muito tempo, né? Como foi difícil controlar as crianças. Porque tinha um véu aqui para que ninguém podia entrar. Nem criança, porque quem cruzasse lá podia morrer. Por que podia morrer? Porque daqui para cá, depois do véu, tinha um objeto chamado Arca da Aliança, com os 10 mandamentos dentro. E a vara de Moisés. Ele conduzia o povo junto com Moisés, junto com Arão. E nesse lugar tinha o símbolo da arca, ou era a arca, era o símbolo, ou seja, a presença de Deus estava lá dentro. E ninguém podia entrar lá, a não ser um homem chamado sumo sacerdote, uma vez por ano. Ele tinha que fazer um ritual muito grande e complicado de purificação. E uma vez por ano, ele entrava pelo véu, depois de todo esse processo de purificação. E lá ele fazia ofertas a Deus, pedindo perdão pelo pecado do povo, da nação inteira. E ficava lá um tempão, fazendo sacrifícios, pedindo: Deus, perdoa o povo, a nação tua, tudo que eles fizeram de errado nesse ano, perdoa o que esse povo fez. Ele ficava lá. Só tinha um detalhe, gente: esse homem chamado sumo sacerdote, que é o top da hierarquia sacerdotal, ele entrava lá com uma corda amarrada na cintura. Porque se ele morresse lá, tivesse um infarto, alguma coisa do tipo, quem é que vai tirar o sujeito de lá? Se só tem um sumo sacerdote, como que vai tirar ele de lá? Então, se ele morresse lá, o pessoal do povão puxava a corda, puxava o cadáver para fora.
Então essa separação significa o seguinte: aqui nós estamos diante de um Deus extremamente misterioso. A gente não conhece nada sobre a vida. A gente não sabe lidar com a vida porque não sabe lidar com Ele. Tem uma separação entre nós. Como é que eu vou? O que eu penso sobre Deus? A ideia que você tinha, a ideia que eles tinham lá era a seguinte: Deus é um Deus terrível. Porque se eu encostar meu dedo lá, eu sou fulminado. Então a vida é complicada, é difícil, eu não posso contar com esse Deus, tem que ter intermediário o tempo inteiro, tem que o sacerdote fazer coisa para mim. Quando Jesus morre, o véu, acabou o véu. Se acabou o véu, quem está aqui pode passar para cá. Porque quem está aqui rasgou o véu. Então significa o que, queridos? Que a partir de Jesus, tudo que é mistério, tudo que é complicado, tudo que é difícil, deixou de ser complicado, mistério, difícil. Você vai entender a sua vida a partir dele. Porque todos os mistérios se revelam a partir de Jesus. Se você olhar Paulo dizendo em 1 Coríntios 13, ele diz: agora eu vejo tudo como um espelho em reflexo, como se estivesse num véu, mas um dia eu verei tudo claramente. Significa que Jesus é a chave para interpretar a minha vida, para entender a minha vida, para decifrar a minha vida. Se não for através de Jesus, eu não decifro a vida, eu não entendo a vida, eu não interpreto a vida. Eu fico tentando achar respostas dentro de mim. E deixa eu falar uma coisa para você, abrindo parênteses aqui. Muita gente hoje caminha para esse lado da filosofia oriental, e a filosofia oriental sempre diz, baseada no budismo, que todas as respostas para todas as perguntas estão dentro de você. Ora, se as respostas para todas as perguntas estão dentro de mim, Jesus não é necessário, eu preciso dele. Agora, o problema é que se todas as respostas para todas as perguntas estão dentro de mim, e se eu resolvo a minha vida, a pergunta é se isso é verdade na prática. Porque se eu sou um sujeito confuso, complicado, que eu não entendo o que eu faço e não entendo por que certas coisas acontecem, se eu não me entendo, como é que eu vou achar a resposta dentro de mim? Se eu sou tão complicado assim no relacionamento com pessoas, como é que eu vou buscar dentro de mim uma coisa que eu não tenho aqui fora? Então Jesus é a chave. Se a gente não vai através de Jesus, a gente não decifra absolutamente nada. Ele é a chave para interpretar a nossa vida. O que Jó mostra com esse texto é que o seguinte: Deus tem a caneta na sua mão, nas mãos dele, e Deus registra cada dor e cada oração que eu e você fazemos. Deus tem registro sobre nós. Isso, em vez de inspirar medo, inspira confiança. O fato de que ele está registrando e escrevendo. As palavras de Jó mostram que Deus tem de fato um conhecimento muito apurado da nossa história, dos momentos alegres, daquelas horas obscuras e confusas. Deus vai registrando e escrevendo cada coisa. Cada palavra que eu falo para Deus em tom de desabafo é inserida na sua memória. E é óbvio que a Escritura diz que Deus é Espírito, né? Ele não é um ser humano de carne e osso. Na linguagem metafórica, Deus não precisa escrever nada, porque Ele tem memória, Ele é onisciente. Ele sabe de tudo. Antes que eu fale uma palavra, Ele já está sabendo dessa palavra. Então o fato de Deus ter um livro sobre nós é uma metáfora a respeito da onisciência dele. Ele conhece e Ele tem registros. Se você olhar Isaías 49, está escrito lá: por que você diz, o Senhor se esqueceu de mim? O Senhor não se lembra mais de mim? Pode uma mãe esquecer do seu filho que ainda mama no seu peito? Mas ainda que ela se esquecesse, eu, Senhor, não me esqueço de ti, porque nas palmas das minhas mãos eu te gravei. Os teus muros estão sempre diante de mim. E às vezes eu ficava pensando: por que está essa colocação, os teus muros estão diante de mim? Sabe por quê? Porque esse texto de Isaías 49, ele é escrito quando o povo de Israel está na Babilônia. Porque quando eles estão na Babilônia, os muros de Jerusalém estão todos no chão. Isso é dito quando eles estão presos. E Deus diz: olha, para mim os muros já estão de pé.
Os muros já estão de pé, os teus muros estão diante de mim. Pouco tempo depois dessa palavra, Neemias volta para Jerusalém e reconstrói os muros. Mal ele sabia que Deus já tinha dito: escuta, os muros já estão reconstruídos para mim. Sabe o que isso ensinou? Me ensinou. A gente está clamando, a gente está orando por alguma coisa específica há tanto tempo, e o que a gente consegue enxergar na nossa frente são ruínas. Só que Deus diz para você o seguinte: olha, os muros já estão de pé. Eu já estou vendo os muros de pé. Eu já estou vendo, o que importa é que Ele está vendo. Ele está dizendo: os teus muros estão diante de mim. O seu nome está escrito nas palmas das minhas mãos. Então, isso mostra para nós que Deus não tem só memória para lembrar do que nós falamos. Deus tem mais do que memória, Ele tem um coração que se compadece e age. Deus tem memória e tem coração. E o coração dele pulsa pelas necessidades de cada um de nós. Então é esse sentimento de Deus, da sua empatia, que faz Deus agir nos momentos difíceis.